Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou aqui, louvado seja Deus, com a palavra para nós, né? Desde uns dias passados, eu estou querendo gravar essa live, né? Mas só hoje estou tendo essa oportunidade aqui de gravar essa live em nome de Jesus, esse vídeo falando da palavra de Deus. Muitos já pegaram para si, muitos já se alegraram com essa pregação, com essa palavra, mas vamos ver, né, para quem é essa palavra? Para quem ou quem estava falando essa palavra? Se é para nós ou é para o próprio escritor que estava falando essa palavra? Nós temos que ter fé, sim, amados, né? A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus, né, é necessário que tenha fé. Mas nós temos que saber o tamanho da nossa fé, né? Em nome de Jesus. Josué 24:14 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor, né? Nós, quando vamos ler ou pregar essa palavra, nós temos que começar já daqui, para explicar, para falar quem estava falando nessa palavra, para quem essa palavra estava falando, para quem essas palavras estavam sendo direcionadas, enfim. Nós também, a partir do momento que Jesus nos aceitou, nós tivemos que deixar tudo e servir o Senhor. É como esse povo, é como Josué estava falando para aquele povo que servia outros deuses, para ele deixar, abandonar os deuses que ele estava servindo e servir só o Senhor. E nós, hoje, temos temendo o Senhor? Nós estamos servindo o Senhor de inteiro coração? É isso que nós temos que entender hoje, para nós. E no versículo 15, Josué 24, versículo 15, diz assim: Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei... Vai no Pedro, né? Minha filha atrapalhou um pouco aqui, amados. No versículo 15, diz assim, Josué 24, versículo 15. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então Josué estava falando para aquele povo do Egito, né? Se ele estava parecendo mal aos olhos dele, servir ao Senhor, para eles escolher, né, a quem eles possam servir. E hoje, pegando para nós estamos, né, mal a nossos olhos servir ao Senhor? Quem nós estamos escolhendo hoje para servir ao Senhor?
fama, dinheiro, carro de luxo, boniteza, casa de praia, iate, navio. Quem nós estamos escolhendo hoje para servir ao Senhor? É como Josué disse para aquele povo: porém, se vós parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. E você hoje, escolhe servir quem? Mamon? Dinheiro? Fama? Ou a Jesus? Se você escolher fama, vai ter fama. Se você escolher granjear dinheiro, vai ter dinheiro. Se você escolher servir ao Senhor de inteiro coração, você vai servir ao Senhor de inteiro coração. Mas eu já digo para você aqui, que se você escolher servir o Senhor de inteiro coração, você vai padecer, você vai sofrer. Mas o sofrimento é justo. E nosso sofrimento, a Bíblia diz que estamos produzindo para nós um peso muito excelente de glória. Em nome de Jesus. Então Josué disse para aquele povo, né? Para aquele povo escolher a quem servir. Se servir ao Deus dos pais dele, os deuses do Egito, né? Os deuses de amorreus. Porque ele diz, né? Porém, se vós parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se os deuses a quem serviram, vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, Josué, amados, ele estava afirmando aqui num ponto que eu quero pegar. Josué estava afirmando aqui que ele e a casa dele já estava servindo ao Senhor. Não ia servir o Senhor mais. Ele já estava servindo ao Senhor. Porém, se eu pregar essa palavra e dizer, amados, pode ter fé, pode ter a convicção que você e a sua casa vai servir ao Senhor. E se eu estiver falando do coração? E se eu estiver falando do meu próprio espírito? Não vai se cumprir. Porque a Bíblia diz, amados, que numa casa há vasos de honra e vasos de desonra. Nós vamos chegar lá. Mas nós temos que ter certeza, ter a convicção do que nós está falando. Como Josué estava tendo essa certeza de falar que ele e a casa dele servia ao Senhor. Não ia servir ao Senhor. Já estava servindo ao Senhor. Então nós temos que ter cuidado, amados. Que muitas pessoas falam, amado, irmãos, tenha fé que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Nós temos que ter fé. Mas nós temos que ter cuidado com muitas palavras bonitas, amados. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Eu e minha esposa estamos servindo ao Senhor. Eu e minha esposa temos uma filha de 2 anos e alguns meses e um filho de 7 anos. Nós estamos levando ele para a igreja agora. É como a Bíblia diz, ensinar o teu filho no caminho que deve andar. Agora, depois dos 18 anos que eles tiverem, depois dos 18 anos que eles tiverem, será que eles vão servir o Senhor? Será que nós pode mandar, obrigar eles a ir para a igreja? Não, nós não temos essa obrigação de mandar. Porque a palavra de Deus já diz
que não é pela força e nem pela violência, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Quem nos chamou? Não foi Deus? Quem me chamou não foi Deus? Eu passei o que eu passei, mas hoje eu estou aqui servindo ao Senhor. Mas foi por causa que Jesus me escolheu. E como a Bíblia diz, que há uns predestinados desde a fundação do mundo. Nós temos que agradecer a Deus, nós que estamos na igreja, servindo ao Senhor de inteiro coração. Mas nós não podemos esquecer, né? E não podemos perder essa esperança. Que Deus pode salvar a nossa família. Deus pode. Não é que nós quer. Deus pode, né? Mas se Deus não quiser, nós vai colocar Deus na parede? Então, amados, Josué já tinha essa certeza, já estava falando com essa certeza que ele e a casa dele estavam servindo ao Senhor. E você? Tem a certeza que você e a sua casa estão servindo ao Senhor? Ou vai servir ao Senhor? Para abrir a sua boca e falar: ei, minha casa, vamos servir ao Senhor. Tem certeza? Vamos lá para a palavra de Deus. Então, no 16, Josué 24, versículo 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nós aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Então esse povo estava falando para Josué: nunca nós aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses. Então esse povo já estava passando, já tinha passado pela luta, pela provação, pela experiência, né? E depois de tudo isso, ele respondeu para Josué: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses. Então, que nós que estamos na igreja hoje, nós que estamos servindo ao Senhor, nós nunca possa deixar o Senhor. Porque se nós deixar o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos deixa também, né? Agora, amados, eu vou ler aqui em Lucas 12, versículo 51, que diz: cuidais vós que vim trazer paz à terra? Jesus dizendo: cuidais vós que vim trazer paz à terra? Né? Não vos digo, mas antes dissensão. Né? Dissensão de quê, Jesus? Se o Senhor não veio trazer paz na terra, o Senhor veio trazer o quê? Vamos lá. 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Então, amados, assim, a gente não pode falar como Josué falou, que ele e a casa dele servia ao Senhor. Nós só pode dizer essa palavra se eu e a sua casa estamos servindo o Senhor de inteiro coração, como Josué falou, que ele e a casa dele servia ao Senhor. Não ia servir, já estava servindo. E você e a sua casa está servindo ao Senhor? Porque se só você está servindo ao Senhor, dê glória a Deus. Se só você e sua esposa na sua casa está servindo a Deus, dê glória a Deus, né? Em nome de Jesus. E no 53 diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 53. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Amados, no dia de hoje, principalmente, não tem como, numa casa que tem 5 pessoas, os 5 estar de acordo um com o outro. Porque senão a palavra de Deus vai cair por terra. Porque a palavra de Deus não é mentirosa. Se você que mora numa casa e tem 5 pessoas, observe.
Mesmo que essas 5 pessoas estejam servindo o Senhor, mas um ou outro vai estar de acordo, não vai estar de acordo com o outro. Por quê? O amor está se esfriando. A iniquidade está aumentando. O pecado está aumentando. E é como a Bíblia diz. Como Jesus disse. Será que quando eu voltar eu vou achar fé na terra? Então Jesus faz essa pergunta. Cuidais vós? Cuidai vocês que vim trazer paz à terra? Ele responde, não. Eu não vim trazer paz na terra, não. Eu vim trazer dissensão. É pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, né? Enfim. É filho matando pai, é pai matando filho, enfim. Então, amados, não tem como nós pegar esse versículo de Josué e falar, eu e minha casa serviremos o Senhor. Nós só pode falar essa palavra quando nós tiver certeza. Agora, pegando outro versículo aqui, outro capítulo da Bíblia, outro livro da Bíblia, que vai afirmar mais o versículo, o capítulo que nós lemos em Josué, diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Então, numa grande casa, amados, tem vários tipos de vaso. Vaso de pau, vaso de barro, vaso de ouro, vaso de honra, vaso de desonra. É como na casa de Deus também. É vários tipos de vaso. Mas não é que todos os vasos que tem na igreja de Deus é honra. É para honra. A Bíblia diz, amados, que nem todos que me deem Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. A Bíblia diz também, amados, que em nome de Jesus, que na igreja de Deus tem o joio e o trigo. Então nós temos que ter cuidado, né, em nome de Jesus. E no 21 diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Se a pessoa que é um vaso de madeira, um vaso de desonra, né? E se preparar para Deus e deixar da maldade, do engano, da falsidade, é preparado para Deus, para uma boa obra. Mas se você está na igreja, se eu estiver na igreja, e estou falando mal do próximo, e estou fazendo acepção do próximo, e estou cobiçando as coisas do próximo, ainda eu estou sendo um vaso de desonra, não estou sendo um vaso de honra, eu estou sendo um vaso de desonra. E quantas pessoas hoje em dia estão na igreja, usando a palavra de Deus, usando a Bíblia, e está sendo um vaso de desonra, não está sendo um vaso de honra. Mas a partir do momento que você é preparado para ser um vaso de honra, aí você e eu vamos servir o Senhor, estamos preparados para uma boa obra. Mas se nós fazer acepção de pessoas, como muitos estão fazendo aí, acepção de pessoas, nós não estamos preparados ainda. Se você ainda faz acepção de pessoas, você ainda não está sendo um vaso de honra. Você está sendo um vaso de desonra. Se você ainda não está amando o seu próximo, você ainda está sendo um vaso de desonra. Você não está sendo um vaso de honra ainda. Em nome de Jesus. Então nós temos que estar preparados, amados. Em nome de Jesus. A minha filha apareceu aqui.
dando glória a Deus e aleluia, né? Em nome de Jesus, mas é assim mesmo. Mas nós temos que estar convictos e ter certeza no que nós falamos, no que nós pregamos, porque nem tudo que nós fala palavras bonitas edifica. Mas a palavra de Deus é pura e eficaz e mais penetrante do que a espada de Deus gume, que penetra, né, na divisão da alma e é apta para discernir o bem e o mal. Mas se nós ficar ouvindo palavras bonitas, nós se alegra um pouco de tempo e depois. Mas se nós ouvir a verdade, nós vamos se alegrar para sempre. Então, amados, que nós vamos ser preparados, que nós viemos ser vaso de honra e que nós não podemos ficar ouvindo palavras bonitas. Nós temos que ouvir palavras verdadeiras. É como Josué disse e afirmou que ele e a casa dele estavam servindo ao Senhor. Ele não disse que ele e a casa dele iam servir ao Senhor, não. Ele e a casa dele já estavam servindo ao Senhor. Então nós temos que ter cuidado com palavras bonitas. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde, nos proteja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.